Oferecimento: Fleming, redes de farmácias. Olá, seguidores do Papo Aberto com o Roberto, também do portal BNT. Estamos com mais um episódio do Papo Aberto. Hoje nós aqui dando prosseguimento, nós já estamos no mês de abril, mas ainda em prosseguimento ao mês da mulher. No último mês de março comemorou-se o mês internacional da mulher, o Dia Internacional dia 8. E nós vamos falar com uma figura que tem tudo a ver com a questão da defesa da mulher, principalmente porque no último dia 21 de março, foram empossados na Câmara de Vereadores, 3 vereadores da Procuradoria da Mulher. Nós estamos aqui com a vereadora Josi Canto, que faz parte da Procuradoria da Mulher do município de Ponta Grossa, na Câmara de Vereadores, para a gente saber como que funciona a Procuradoria, como que foi instituída, porque também se demorou tanto, né? Outros municípios do Paraná, municípios menores, já têm a Procuradoria da Mulher, e Ponta Grossa demorou tanto. Então, da onde que surgiu a ideia, e também para explicar qual que é o papel, qual que é a importância para as mulheres. Lembrando você que está nos acompanhando, de curtir, compartilhar aí a nossa transmissão. O Papo Aberto com o Roberto tem o apoio das farmácias Fleming, também da Adega Imperial. Josimere Canto, né? Conhecida popularmente como Josi Canto. Seja bem-vinda ao Papo Aberto com o Roberto. Obrigada, Roberto. Uma satisfação estar aqui hoje para falar desse assunto tão importante, né? Que é a luta pelas nossas mulheres. Estou muito feliz pelo convite e começar falando da nossa procuradoria, né? Dia 21, nós tivemos a nossa posse. Foi uma luta de 3 anos, né? Esse trabalho se iniciou quando nós fomos até Guarapuava, que é uma cidade de referência nos trabalhos de políticas públicas pelas nossas mulheres. Lá tem a Secretaria da Mulher e também tem a Procuradoria da Mulher. Então eu e a deputada Mabel, nós estivemos lá 4 anos atrás conhecendo a Secretaria da Mulher. Depois, posterior, eu conheci também a Procuradoria da Mulher, que tem à frente a vereadora Bruna Spitzner. E conhecendo todo esse trabalho, eu fui incumbida pela deputada Mabel Canto de trazer e instalar a Procuradoria da Mulher aqui em Ponta Grossa, que é um órgão que pertence à rede de proteção à mulher em todo o estado. Quando eu comecei essa batalha, porque foi uma batalha, Roberto, nós tínhamos 40 procuradorias em todo o estado do Paraná. Hoje já são 151, né? No dia exato em que nós instalamos aqui em Ponta Grossa, já eram 151. Então, quase a metade dos municípios do Paraná já possuem procuradoria. Exatamente. Então você veja, né? Ponta Grossa é uma das maiores cidades do estado, né? Não tinha procuradoria. Todas as outras grandes cidades polos já tinham as procuradorias instaladas e nós aqui não tínhamos. Nós fizemos audiências públicas, nós saímos à rua, nós oficializamos a Câmara através da Procuradoria do Estado, que fica na Assembleia Legislativa. Nós tivemos o apoio da nossa procuradora da Assembleia, que na época era a deputada Cristina Silvestre, a deputada federal Leandre Dal Ponte, que hoje é secretária da Mulher, né, no governo do estado. Tivemos o apoio da Mabel. Nós tivemos muitas mulheres que compraram essa briga, né? A vereadora Josi nos ajudou muito, saiu às ruas, fez discursos na Câmara. A nossa procuradora adjunta hoje, missionária Adriana, também fez muitas falas. Nós tivemos apoio também de vereadores homens que cobraram também. Mas ainda assim, foram 3 anos ali esperando, aguardando. Nós tínhamos, eu falo isso abertamente, nós tínhamos uma Câmara que, ao meu ponto de vista, era machista. Por que não instalar a Procuradoria? Né? Sendo que... Por que ser contra, né? A Procuradoria que vai fazer trabalho em defesa das mulheres. Exatamente. O que é a Procuradoria? É um órgão de defesa que recebe denúncias, todo tipo de denúncia, né? E encaminha, é um órgão encaminhador. Por exemplo, recebemos uma mulher vítima de violência, então vamos fazer uma escuta qualificada e encaminhar ao órgão competente.
E depois temos que ir até esse órgão competente e ver qual o procedimento que ele realizou, né? E o que pode acontecer é que, de repente, uma mulher não se sinta à vontade de procurar, de repente, a delegacia da mulher, enfim, procurar os órgãos de segurança e se sinta mais à vontade de buscar as vereadoras. Ela tem, de repente, uma Exatamente. afinidade com uma vereadora ou outra, mas por ser não é um órgão de segurança. Às vezes, realmente, é órgão de segurança acaba Às vezes ela se enfim, sente intimidada, né? com Então, vergonha. quanto mais órgãos de proteção nós tivermos, melhor é a nossa rede de proteção, né? Inclusive, nós já tivemos algumas denúncias depois que a Procuradoria está efetivamente instalada. Já estamos dando os encaminhamentos, fazendo as escutas, dando os encaminhamentos, né? E fico muito feliz de ter a nossa Procuradoria já instalada. Não temos ainda, né, Roberto, muita estrutura, né? Eu continuo cobrando da Câmara Municipal que nos dê estrutura para trabalhar. O que é Tem um estrutura? espaço adequado, É você um vai ouvir espaço. mulheres ali, Exatamente. violência doméstica, Né? enfim, vítimas de agressão, então tem que ter um espaço, né, especial para que possa receber e ela se sinta à vontade e confortável para poder fazer ali a denúncia, o relato, né? Não temos o espaço físico, né? Não temos, né? É justamente essa questão estrutural, né? A gente ainda não tem um telefone para que as nossas mulheres possam ligar, enviar uma mensagem. Mas a gente é mulher, a gente não desiste, a gente trabalha com a estrutura que a gente tem, né? Estamos trabalhando com a equipe que nós temos ali, que é totalmente capacitada, né? E fomos a Guarapuava, antes da instalação, nos capacitar com a equipe de Guarapuava para isso, e estamos preparadas para receber todas essas mulheres. Até quero contar aqui para você, Roberto, né? E antes de te contar, eu quero te agradecer, porque você esteve lá na nossa posse. Eu acho tão importante quando a nossa sociedade participa dessas causas das nossas mulheres. E eu achei tão bacana as pessoas que estavam lá envolvidos nessa causa. Então, eu achei tão bonito, né, que você esteve lá, sua esposa, todas as entidades que estiveram naquele momento, né? Nós tivemos a presença dos hospitais, dos conselhos tutelares, da nossa delegacia da mulher, do Nucria. Então, foi muito bacana a participação. A Casa da Mulher, né, esteve lá também com a sua representante. Então, Essa participação, ela demonstra, assim, a valorização e a importância que esse órgão tem, né? Porque se fala tanto da igualdade das mulheres, do direito das mulheres, e quando se cria, né, como você falou, não tem estrutura adequada ainda, mas o primeiro passo, o passo mais importante, é a criação da Procuradoria. E ele tem que ser destacado, valorizado, divulgado, até para que as mulheres tomem conhecimento dessa nova estrutura, desse novo equipamento de defesa. Então, né, quando eu recebi o convite sobre que ia ter evento, fiz questão de ir, né, e convidei minha esposa Ana, e claro, porque eu, enquanto figura pública, representante das trabalhadoras, nossas servidoras, mais de 70% dos servidores são sexo feminino. Então, nós temos, assim, também uma importância grande nessa estrutura, porque nós defendemos também, principalmente as mulheres. E quando você cria um espaço que é para as mulheres, elas, enquanto representantes das trabalhadoras, têm que se fazer presente e também enquanto cidadão, né? Então, é importante a gente estar acompanhando. E quantas, né, das nossas trabalhadoras não sofrem a violência, né, a questão do assédio, né? Sim, assédio moral, assédio sexual. É muito Exatamente, recorrente. né? E aquilo que nós falamos, às vezes as pessoas não têm até vergonha, medo de se queixar para colega de trabalho, às vezes, porque às vezes é um ambiente num espaço pequeno, o chefe é muito próximo, então existe muito, a gente viu, inclusive em Câmara de Vereadores, em assembleias, fatos que repercutiram a nível nacional, inclusive assédio sexual mesmo durante a sessão da Assembleia Legislativa, assim, coisa que você não imagina que em 2023, 2024, nós temos hoje a sessão da Câmara é transmitida ao vivo na Assembleia, e se imaginar que alguém tenha a capacidade de que, ao vivo, cometa um assédio, e comete. Imagina nos lares, nos locais de trabalho. Então, essa questão é bastante grave, e a Procuradoria ela tem uma importância muito grande para que a gente possa diminuir, claro, esses casos e também dar espaço para que as pessoas, não só as mulheres, os homens também podem fazer a denúncia, porque às vezes é alguma parente, colega de trabalho, o homem também pode procurar, né, a Procuradoria e conversar com vocês. Exatamente. E uma das denúncias, né, a primeira denúncia, até comentei isso no dia da instalação, foi uma mãe que não estava conseguindo uma vaga em um CMEI. E com isso ela ficou impossibilitada,
né, de trabalhar, né? Ela não conseguia deixar a filha com um parente e não conseguia trabalhar. Então, você tira toda a possibilidade dessa mulher de estar ao mercado de trabalho. Então, nós entramos via procuradoria judicialmente para garantir a vaga dessa criança, conseguimos, né, para que ela pudesse trabalhar e ter o direito da filha, né, em estar no CMEI. Então, veja, né, Roberto, isso sim é garantir o direito da mulher, né, garantir o direito da criança. Então, esse é um dos papéis também da Procuradoria da Mulher. E importante, né, isso que você destacou. Então, por que tem que ter procuradoria na Câmara? Se já existe a Delegacia de Mulheres, diversos órgãos de proteção à mulher, a Casa da Mulher, por que a Câmara de Vereadores se envolver com a questão da segurança da mulher? Mas isso que você relatou, ele foge da questão da segurança pública. Então, essa situação, essa mãe não teria como ir na Delegacia da Mulher fazer um boletim de ocorrência, porque não é uma violência contra ela, do esposo, companheiro. É uma questão de um direito do filho ao acesso ao CMEI, à creche. E a Câmara, qual que é o papel da Câmara? A Câmara faz a legislação, a vereadora ou vereador legisla. Então, de repente, não está na lei esse direito. Nessas discussões, nessas ouvidorias, vocês conseguem perceber que isso que essa mãe está reivindicando, de repente, não existe esse direito. A Câmara pode debater, discutir com o próprio governo e criar um direito a partir de uma necessidade de uma mãe. Tantos casos que surge a Lei Maria da Penha, surgiu de uma questão da violência contra uma mulher, foi instituída uma lei para todas as mulheres. Então, às vezes, é um caso que você pode entender que, de repente, é um caso simples, ele pode se tornar uma lei que atenda diversas outras mulheres. Então, não é só a questão da violência, é a questão do direito da mulher e dos filhos. Eu gosto de dizer que a Procuradoria é zelar pela garantia dos direitos das mulheres. Algumas pessoas acham que é só a questão da violência doméstica. Não é. Foge desse foco da violência. É muito mais amplo. Muito mais amplo. É zelar pela garantia dos direitos da mulher. É muito amplo, né? Então, esses dias há um outro caso que apareceu. É a mãe que consultou no CAC, se sentiu mal atendida, procurou a nossa Procuradoria da Mulher, fizemos a escuta e encaminhamos ao órgão competente, né? E agora vamos acompanhar o caso para ver o que o órgão competente vai realizar, né, em relação a esse caso. Então é isso que nós temos que fazer. Ouvir a mulher, né? Fazer essa escuta e encaminhar ao órgão competente. E depois ver as providências que foram tomadas. Muito bem. Então nós estamos aí com a vereadora Josi Canto, que faz parte da Procuradoria da Mulher na Câmara de Vereadores. Ela é justamente com a missionária Adriana, também a Josi Quieiras do coletivo, que faz parte desse órgão tão importante aí para defesa, proteção e ampliação do direito das mulheres, né? Uma coisa que se luta há muito tempo e que nós, assim, estamos muito longe do ideal na questão da igualdade de salários, de direitos, enfim, tudo que a gente sabe, principalmente as mulheres sabem o que vivem no dia a dia, a questão do emprego, às vezes não dão emprego para mulher, porque a mulher engravida, tem o bebê, tem a licença maternidade, há um preconceito muito grande com relação à mulher em todos os ambientes. A gente já falou aqui também, no mês de março, a gente fez diversas entrevistas aqui com mulheres, o mês de março foi dedicado às mulheres aqui no Papo Aberto com o Roberto. Na questão, na política também, hoje nós temos que ter uma lei que garanta um mínimo de mulheres nos partidos políticos. É claro que também tem que ter a participação das mulheres independente da lei, né? Tem que fomentar e cobrar das mulheres que elas participem do processo político, do debate, se filiar partido, a partir daí que vai... Mas assim, hoje nós temos que ter uma lei que garanta um mínimo de mulheres. Não deveria ter a lei, deveria ser algo muito natural. Mas o papel da mulher na política, o trabalho, ele é muito recente. Até poucas décadas a mulher não tinha nem direito ao voto. O esposo tinha que permitir que a mulher votasse. Eu até estava esses dias, não lembro quem que estava entrevistando aqui, mas nós estamos no ano 2024 e hoje se discute se a esposa do ex-presidente Bolsonaro, se ela vai ser candidata pelo Paraná ou no Distrito Federal. E quem está discutindo isso, definindo isso é o Bolsonaro e não a esposa. A mulher Sérgio Moro também. Então, as esposas, né, ainda são esposas de candidatos. Então, isso ainda tem que evoluir bastante. Mas a gente, aos poucos, está amadurecendo do ponto de vista político, dos direitos, né, e igualdade das mulheres. Até o ano passado, o marido tinha que assinar para a mulher fazer a laqueadura, né? Então, a gente não... Como se fosse
interpretado do corpo da mulher. Sobre o nosso próprio corpo, Então, né, Roberto? Tem muitas Então, coisas que você imagina que não... Mas a gente não vai mas é um avançando, processo. né? Pouco a pouco, temos muito ainda a avançar, mas é por isso que nós precisamos Desses também espaços de luta, e de ter mulheres discussão, na de debate. política, né? Ter mulheres na política, porque mulheres também fazem leis para as mulheres, pensam em projetos de leis para as mulheres. Não que homens não pensem. Mas assim, por mais Né? que a gente tem muitos homens que trabalham na defesa das mulheres, procuram... Mas quem não vive a dificuldade, quem não vive a situação, não tem como se colocar no lugar. Como você falou, uma mãe que precisa de trabalhar. Às vezes, tem muitos casos que mora só o casal aqui em Ponta Grossa. Esposo e esposa. Vieram de uma outra cidade, enfim, é só o casal. Não tem o pai, ou a mãe, uma irmã que possa dar um apoio. Que é comum, às vezes, na família, na minha família, assim. Né? Precisa de alguém cuidar. Tem um familiar, um parente, um tio, uma sobrinha que cuida do filho, ajuda. Mas quando é só o casal, não tem com quem deixar. Então ela vai depender de uma escolinha particular, para quem tem condições de pagar, ou do CNEI. Então só aquela mãe que sabe que se ela não tiver aonde deixar o filho de manhã para ir trabalhar, ela não vai conseguir emprego, que ela vai saber da dificuldade. Então, para um homem se colocar no lugar de uma mulher é muito difícil. Aquela mãe que trabalha, que está com um filho doente, que precisa de dar a medicação, que precisa estar cuidando do filho que está com febre alta, que passa a noite em claro, e que no outro dia não tem como deixar o filho com ninguém, só essa mãe sabe o quanto que é difícil você trabalhar, cuidar do filho, quanto que é e qual que é a necessidade dela. Então o homem jamais vai conseguir se colocar no local. As próprias leis que a Mabel esteve aqui, lá do parto humanizado, da questão da laqueadura, da questão das doulas, enfim, alguns direitos da mulher. Então a mulher sabe muito bem essa dificuldade. O homem, ele pode procurar, estudar, imaginar, mas ele nunca vai conseguir saber realmente quanto as mulheres têm essa capacidade. Uma sensibilidade, né? Tem essa obrigação. Tem mais do que a necessidade, tem essa obrigação daquelas que são representantes ou que querem ser representantes, ou aquelas que não são, que cobrem das suas representantes, né? Porque às vezes nós temos também essa dificuldade. As pessoas têm lá nome por eleição, se elas vão ter eleição. Então vota no A ou no B, e depois esquece, ninguém votou, não cobra, e tem que cobrar. Então, votou numa mulher para defender as mulheres, tem que cobrar dela que faça política para as mulheres, né? Então, e a mulher... uma questão cultural que a gente tem que evoluir muito ainda, né? E a mulher é tão confiável quanto o homem para estar na política, né? A mulher é sensível, a mulher cuida da casa, a mulher cuida dos filhos, a mulher trabalha na política também, né? E nós temos aí 53% do nosso eleitorado é mulher, né? Então, por que não votar numa mulher, né? Então, as mulheres têm que ter também, a mulher eleitora tem que ter essa consciência e também eleger mulheres. Veja, em Ponta Grossa, nós tínhamos no mandato passado uma vereadora. Hoje nós já temos 3, mas ainda não é o ideal. O ideal seria que nós tivéssemos pelo menos 50%, né, das cadeiras femininas. Já que, pela lógica, mais de 50% dos eleitores são do sexo feminino, né? Em tese. Quem sabe um dia, né? É uma questão até de paridade, de igualdade, é uma questão de lógica também, né? Então, vou falar dessa questão agora já falamos da Procuradoria da Mulher, da sua importância, né? E destacando aquelas mulheres que têm alguma dificuldade com relação a denúncias ou alguma necessidade que não seja com relação à violência, também pode procurar lá na Câmara de Vereadores, ou a vereadora José Canto, a vereadora Josi Quieras, também a vereadora missionária Adriana, que vão estar... Ou outros vereadores também, né? Às vezes não tem um contato da José, procura um vereador que ele vai encaminhar para a Procuradoria da Mulher lá a reivindicação, a demanda. Exatamente. A nossa Procuradoria está aberta, né? Fica ali na Câmara Municipal, Avenida Visconde de Tauná, 880, né? Sempre do 12h30 às 6h30. Então, estamos de portas abertas para receber as nossas mulheres, né, que precisem da nossa Procuradoria, né? Todas as orientações, nós temos dentro da Procuradoria, nosso departamento jurídico, né, para atender as nossas mulheres. Então, quem precisar, nós estamos à disposição. Você estava falando ali da questão do número de mulheres hoje na Câmara. São 3 vereadoras, no mandato passado era apenas uma, né? Como que você vê, assim, o trabalho da mulher na Câmara e qual que é a dificuldade que você, enquanto vereadora, você enquanto mulher e também acompanhando o trabalho das duas colegas, que vocês veem no dia a dia, durante as sessões, você vê, assim, algum tratamento diferenciado entre o vereador homem e a vereadora mulher, ou hoje
o tratamento é igual? Como que é esse dia a dia o trabalho de vocês por ser mulher? Eu acho que hoje a gente é muito mais respeitada do que quando nós começamos. No começo, no primeiro ano de mandato, foi muito difícil, Roberto. Principalmente eu e a Josi sofremos muito. Nós éramos chamadas de descontroladas, de loucas. Eu mesma, em um determinado momento, me mandaram ir tomar remédio, né? Porque fui chamada de louca. Em um projeto que, inclusive, era ali no alto da pandemia, que era para que as pessoas pudessem receber aquele R$300, lembra que... Tinha auxílio emergencial. Um auxílio emergencial, exatamente. Assim. Então, que a gente estava defendendo que as pessoas pudessem ter o auxílio emergencial aqui em Ponta Grossa. E veja, chamar uma parlamentar de louca, de descontrolada, é um total desrespeito, né? E nós ali, claro que nós éramos iniciantes, mas com certeza foi... Mas assim como outros vereadores do sexo masculino também eram iniciantes, né? E veja, quando eles subiam o tom e sobem até hoje, nunca ninguém falou nada. Mas quando nós precisávamos subir o tom, aí nós éramos as descontroladas. Nós sempre tivemos que, até hoje eu vejo a Josi falando, fazendo isso, ela pedindo para garantir a fala dela, né? Então, eu acho que avançamos, nós tivemos que nos impor, né? A missionária também teve momentos em que ela se sentiu desrespeitada, foi desrespeitada, e simplesmente porque somos mulheres, né? Muitas vezes eu vejo as pessoas falando, mas é mimimi, é mimimi. Não é mimimi. Nós passamos por isso, e esses dias eu estava vendo uma pesquisa, 97% das mulheres já sofreu algum tipo de violência. Seja física, moral, sexual. Já sofreu o tipo de violência. E nós sofremos essa violência política dentro da Câmara Municipal. Mas a gente continua se impondo, e hoje vejo que os homens estão nos respeitando. Mas nessa questão de fala, ainda existe, né? Um corte aqui, outro ali, mas a gente tem que continuar impondo respeito. E sempre vai ter que continuar essa imposição, né? Porque não é fácil. O machismo, ele é cultural, né? Ele é estruturado, então não é questão da educação dos filhos, né? A escola tem um papel importante nisso, na questão da igualdade, porque para você mudar o pensamento de alguém de 50, 60 anos, ele é bastante difícil. Agora, para você criar uma cultura nova em uma criança de 5, 6 anos, ele é mais fácil de se mostrar, não só nessa questão da mulher, mas diversas questões de sexualidade, na questão da religiosidade. Então, as crianças realmente, não só sempre acreditando, né, do futuro do país, mas as crianças realmente eles têm um poder de entender melhor e dessa nova geração ter uma mentalidade diferente nessa questão da igualdade. Então, a escola tem um papel importante, né? Os pais também de educar esses filhos. Hoje já tem uma educação diferente, né? Então, nós fomos educados de uma maneira, nossos pais de outra. Então, a gente já tem uma visão diferente da educação. Você já trata o teu filho, a tua filha de forma igual e procura, né, fazer com que eles tratem as pessoas de forma igual. Então, é uma questão que é realmente, mas ela é um processo a médio e longo prazo, né? Não é uma lei que vai instituir que muda, não é uma chavinha que muda. Mas as leis, elas colaboram bastante, porque tem muitas pessoas que só mudam com a questão do rigor da lei. A gente sempre usa o exemplo do cinto de segurança. Cinto de segurança, as pessoas não usavam. A partir do momento que vem uma multa e você perde ponto na carteira, é automático. Você entra, você não pensa na proteção, na tua proteção. A pessoa pensa em não levar multa, você encontrar um guarda, um agente de trânsito. Então, a lei fez com que mudasse a cultura. Então, hoje, a pessoa é automático usar o cinto de segurança, mas teve que uma lei implementar essa cultura. E, como assim, fumar em local fechado. Antigamente era comum, a pessoa fecha. Hoje tem multa. Então não é só o desenho ali que faz com que a pessoa não fume, né? Então começaram a multa. Hoje virou uma questão cultural. Não se fuma mais em ambiente fechado, mas teve que ter uma lei para impor. E da mesma forma, essas leis que protegem as mulheres garantem. Então, existe uma lei, mas ao longo do tempo ela se torna uma questão normal, cultural, né? Mas é um processo, como você falou. É exatamente o que nós conversamos dentro de casa. A nossa geração, né, a geração dos nossos pais,
ainda sobra um resquício, né? Mas os nossos filhos, talvez eles, né? Se a gente preparar, e como nós já estamos preparando eles, são eles que vão fazer a diferença, né? Então, nós temos que, sim, fazer esses projetos de lei, essa conscientização para que eles transformem o mundo, né? São eles que vão transformar esse mundo e cuidar das nossas mulheres, cuidar das nossas crianças. Então, às vezes eu vejo uns comentários tão maldosos, sabe, Roberto, na internet, que falam assim, criam lei de conscientização que não vai fazer mudança nenhuma no mundo. Mas é bem como você disse, a lei do cinto de segurança, ela é perfeita, né? Trouxe uma mudança realmente. É claro que com imposição de multa, mas ela é um exemplo perfeito de que uma lei muda a conscientização das pessoas. E é isso que nós temos que fazer com as nossas crianças. E do cinto de segurança, as crianças, eles não sabem que tem uma lei e uma multa, né? Mas quando você entra no carro, se você não põe o cinto... Ele já começa, mãe, o cinto! Mas né? ele sabe que tem que usar o cinto. Ele não vai, senão você vai levar uma multa, você vai perder ponto na carteira. A criança não pensa dessa forma. Nós sabemos, mas eles sabem que tem que pôr o cinto. Que nem fala com a Valentina, ele entra no carro, a primeira coisa é colocar o cinto, porque você pode sair na esquina, alguém atravessar a preferencial, vai ter que frear bruscamente, você vai bater com a cabeça ali no banco, no assento, vai se machucar. Então ela sabe que ela é perigoso. O problema da multa não é dela, mas ela sabe que tem que sair. Ela cobra de qualquer um que não coloque o cinto. Então isso é bastante importante, essa questão educativa, né? Então, falando em política e em mulher, nós estamos aqui com a vereadora Josi Canto, que há poucos dias anunciou a sua pré-candidatura, inclusive durante uma sessão da Câmara de Vereadores, sua pré-candidatura como prefeita de Ponta Grossa, inclusive se filiando a um novo partido, né, o Partido Progressista. Inclusive, essa semana teve evento do Partido Progressista aqui em Ponta Grossa, com representantes do nível do Estado. Então, você está mudando de sigla. Não sei se a Mabel também estará mudando, não, mas enfim, vamos falar primeiro da questão da Josi candidata a prefeita. Como que você vê, assim, foi teu primeiro mandato enquanto vereadora. Então você tem uma experiência hoje de 3 anos à frente da Câmara de Vereadores, então eu escuto bastante, conhece a estrutura do município, as necessidades da cidade, mas é uma mudança de vereadora a candidata a prefeita podendo ser prefeito. Todos que são candidatos, existe uma possibilidade de ganhar, e a busca justamente é essa, da vitória. Como que você vê essa responsabilidade enquanto candidata a prefeito de uma cidade, uma das principais cidades do estado, e sucedendo também uma mulher? A prefeita Elizabeth foi a primeira mulher eleita na cidade, entrou para a história. Você sendo eleita, você vai da sucessão sendo a segunda mulher. Então, a responsabilidade de governar uma cidade igual a nossa, que está crescendo muito, e de ser sucessora de uma outra mulher. Veja, Roberto, nosso grupo, ele tem um compromisso com as pessoas que nos procuram todos os dias. E é todos os dias mesmo. O celular aqui acabou de piscar. E eu tenho certeza que é alguma coisa relacionada à saúde, porque as nossas UPAs estão lotadas. Pessoas nos corredores, todos os dias a imprensa noticiando que as UPAs estão lotadas. As unidades de saúde, as consultas são daqui 15 dias, 2 meses, 3 meses. Esses dias eu fui em uma rádio, enquanto eu falava, vinha os comentários que as consultas eram para julho e agosto. Tem unidade de saúde que não tem médico. Então as pessoas estão recorrendo a nós pedindo socorro. E o nosso grupo não poderia deixar de não participar dessa eleição. O nosso candidato seria nosso pré-candidato Joselito, que aguarda um recurso em Brasília. Se for positivo, o nosso candidato é o Joselito. A deputada Mabel entende, o nosso grupo entende que ela precisa continuar com o seu mandato como deputada estadual, porque ela é a única deputada da nossa cidade, né? Mesmo não sendo a deputada escolhida pela prefeita Elizabeth, porque a Elizabeth escolheu outro, ela é a escolhida pela cidade de Ponta Grossa. São mais de 50 mil votos aqui na cidade. Até porque o Marcelo Rangel, ele escolheu ser secretário de inovação, ele abandonou o mandato. Ele escolheu viajar pelo mundo, ele é um secretário viajador. Então, a Mabel precisa ter a responsabilidade de continuar sendo a deputada que traz recursos para a nossa cidade.
Inclusive, uma das emendas do ano passado da Mabel foi para reformar o telhado do pronto-socorro, que a prefeita fechou. A Mabel mandou mais de R$1.200.000 para reformar o telhado do pronto-socorro. E então, eu fico aqui à disposição do nosso grupo, que recebe tantas demandas, principalmente na saúde. Mas nós temos tantas outras, né? E as pessoas estão cansadas das falsas promessas desse grupo que está aí há mais de 12 anos no poder, 8 anos do Marcelo Rangel, 4 anos de Elizabeth, 100% de asfalto, vagas de 0 a 3 anos para todas as crianças, os nossos CMEs. Tem também os tablets, né, que o Marcelo Rangel prometeu para as nossas crianças. Imagine, Roberto, prometer tablets para as crianças, mentir para a criança. Não é que feio, né, mentir para a criança. Prometeram a ligação da Anita Garibaldi, que agora vai sair, mas prometeram por 3 vezes a ligação da Anita Garibaldi. Então, esse grupo ele gosta de mentir para crianças e para todo mundo. Prometeram também consulta por aplicativo. Roberto, não tem médico direito nos postos de saúde e prometeram consulta por aplicativo. Tem que ter responsabilidade. Não dá para prometer aquilo que não vai cumprir. Então, as pessoas nos procuram e nós, como um grupo responsável, estamos colocando uma pessoa do nosso grupo à disposição. Então, se não der para ser o Joselito, nós vamos colocar o meu nome à disposição. Então, por isso, hoje, eu sou pré-candidata. Você falou da saúde, claro, não só em Ponta Grossa, né? Na maioria dos municípios do Brasil, claro que a maior demanda é a saúde, a maior necessidade, a saúde sempre é uma dificuldade, e tem momentos que ela fica maior ou menor, né? Você falou a questão de falta de médico. É uma questão também de gestão, é uma questão bastante importante, que a gente até chegou a discutir na Câmara de Vereadores, com o Executivo também, e que é uma questão que as pessoas até não entendem. Um dos problemas que nós temos aqui na cidade de Ponta Grossa é a questão da remuneração dos médicos. Então, os médicos têm uma remuneração para outros trabalhadores. Quando você vê o salário do médico, nossa, mas o médico está ganhando bem, que estão ou reclamando ou não estão buscando a vaga. Só que a maior parte dos municípios aqui do estado do Paraná, ou mesmo aqui da região, pagam melhores os seus médicos do que Ponta Grossa. Esse é um fato. Então, o médico, em vez de fazer algum curso para Ponta Grossa, ele faz ali para Carambeí, para Castro, será para Palmeira, onde paga mais. Qualquer trabalhador, eu brinco sempre, o Neymar, ele está lá na Arábia Saudita. Se nos Estados Unidos oferecer um salário maior, ele vai para lá. Então, quem ganha milhões busca um salário maior. Então, o trabalhador também busca um salário maior. Então, o médico não é diferente, também ele é um trabalhador. Então, se Carambeí paga mais, ele vai fazer o concurso para Carambeí e não para Ponta Grossa. Então, Ponta Grossa, pelos médicos, né, que tem um salário, uma média maior do que a dos outros trabalhadores, isso é questão de mercado, enfim, todo mundo sabe que médico ganha mais que outros trabalhadores, assim como outros profissionais, quem é da informática, enfim. Então, Ponta Grossa, comparando com outros municípios, paga pouco para o médico. Não atrai o concurso, ou mesmo vamos terceirizar. Da mesma forma, a terceirização também, o médico entra, fica 2 meses, por isso a fila grande na consulta. O médico está na unidade de saúde, foi contratado por uma empresa, ou concurso, ou teste seletivo, e o pouco leva um local que paga mais, deixa o local. A fila aumenta, a consulta é desmarcada, inclusive até às vezes acaba gerando violência contra os trabalhadores, tem que dizer que não tem consulta para os médicos, é um problema muito grande. Mas para que estamos conseguindo entender, para aumentar o salário dos médicos, um dos grandes problemas é o teto salarial da prefeita. Então a prefeita, para quem está nos acompanhando, ganha 18.900, se não me engano, 19 mil em números redondos. Então nenhum trabalhador do município pode ganhar mais do que a prefeita. Então, uma necessidade que existe, e isso a população não entende e não aceita, deveria se aumentar o salário do prefeito ou da prefeita para pagar mais os médicos, para você ter médico na unidade. Então, se eu não pago bem, eu não tenho médico. É uma questão que está atrelada à outra. Como você vê essa questão, assim, essa necessidade de pagar melhor médico para efetivar os médicos em Ponta Grossa e ter que aumentar, né, o salário do prefeito e da prefeita? Olha, Roberto, isso é um problema, né? Crônico aqui na nossa cidade, né? Nós temos também a fila de especialidades com cerca aí de 40 mil pessoas aguardando, né, na fila de especialidades. Nós temos que encontrar uma solução. Inclusive, eu quero visitar nos próximos dias o sistema de saúde de Londrina, onde o prefeito é um médico, né? E a saúde lá é muito diferente aqui de Ponta Grossa.
eu vejo que nós temos que utilizar o nosso consórcio de saúde muito melhor da forma que é utilizado hoje, né? Fazer as consultas muito mais bem aproveitadas, pagar melhor o consórcio, que as pessoas possam utilizar essas consultas e, de fato, zerar essas filas. Pedir para que os nossos vereadores também destinem emendas impositivas. Veja, eu e o vereador Divo mandamos emendas para neuropediatria. Tinham 1.300 crianças aguardando na fila da neuropediatria para a gente zerar essa fila em 1 ano. E a prefeitura não conseguiu zerar com as nossas emendas, porque a consulta custava R$400 e a prefeitura mandou a um valor de R$83. Essa gestão, ela não consegue fazer um cardápio eficiente para mandar para a Câmara de Vereadores. Então, Roberto, nós temos que analisar essa questão do teto, né, estudar, fazer um plano de governo onde a gente contemple essa questão e realmente estudar bem, Fazer esse debate. fazer esse debate com a nossa população, né? De madura, né? Até nós demos a sugestão, né? Ano passado, ou no ano anterior, não vou lembrar, a prefeita Elizabeth, ó, é uma necessidade de contratar médico. O povo que é médico e não tem médico porque o salário, um dos motivos é salário. Não é só salário, mas um dos motivos é salário. Nossa sugestão era, mande uma proposta para a Câmara aumentando o salário da prefeita, mas dizendo, olha, eu não quero aumento de salário. O aumento eu vou doar para uma entidade assistencial. Então, se o salário hoje é 19 mil e vamos supor, como exemplo, vai para 25 mil, ou 6 mil de aumento, não vai ser para mim, prefeito ou prefeita. Esse aumento eu vou doar. Eu não quero ganhar mais, eu quero pagar melhor os profissionais para manter, principalmente na unidade SF, né? Porque na especialidade você pode contratar uma empresa, contrata através do consórcio, mas na unidade você tem que ter o médico 8 horas. Então, ali você tem que ter o concurso público, nós defendemos o concurso público. Então, como pagar melhor? Seria uma das alternativas, né? Mas, enfim, a discussão não foi para frente, né? Não sei por qual motivo, mas é uma situação, seja José Canto, seja Aliel, seja Precisa Marcelo Rangel, abrir seja o debate, Elizabeth, né, com a população, né? O que não pode é mandar aqueles projetos que a gente fala assim, numa afogadilha, eu voto em 2 sessões extraordinárias e a população não sabe nem por que foi aumentado ou foi criado tal situação. Então, fazer o debate e se entender que realmente precisa, né, passar por, como diria, passar por ser gargalo, né? Mas isso é só para dar um exemplo de um dos problemas que nós temos, que é em relação à saúde. Mas saindo da área da saúde, que a saúde é o principal problema da cidade, o que você vê assim também como outro grande problema que nós temos na cidade, que completou 200 anos no ano passado, assim, em termos de crescimento, é uma cidade que está crescendo bastante e às vezes um crescimento desordenado, né? Veja, nós temos a questão da mobilidade urbana, né, o transporte coletivo. Não sei como é que a prefeita vai fazer. Não deu nenhuma sinalização em relação aí ao contrato, né? A renovação, na verdade não é renovação, né? Ele teve uma prorrogação no contrato, mas deve ser fazer um novo, ela é isso? prorrogou, mas agora precisa fazer um novo contrato. E o prazo está se encerrando. E a gente não vê nenhuma movimentação em relação a isso. Então, isso é um problema que nós vamos ter que enfrentar. E no ano eleitoral, como eu disse, Roberto, eu acho que nós estamos enfrentando um problema também nas nossas escolas. Eu recebo muitas mensagens em relação ao número de alunos por professora, né? Professoras que deveriam estar com 15, 17 alunos estão com 30. Perde-se a qualidade de ensino para as nossas crianças. Questão estrutural. Chegamos à turma com 40 alunos. Questão estrutural das escolas, às vezes chove, as escolas ficam inundadas, né? Por exemplo, uma escola modelo, que é a de Djalma, chove também, a escola fica inundada, né, Roberto? Então, assim, nós temos vários problemas a serem enfrentados. A própria questão do asfalto aqui na nossa cidade, a gente bate muito nessa questão do 100% de asfalto. Não é só a promessa, são ruas que nós temos pessoas
que muitas vezes o lixo precisa descer. Não, o caminhão do lixo não consegue descer. Ambulância. Chega, né? O SAMU. Né? Exatamente. Então, prometeram. As pessoas estão aguardando a promessa. E mais que uma promessa, para quem está lá na ponta, não escutando a promessa, é uma necessidade. Uma necessidade. Então, são problemas reais na nossa cidade, né? São vários problemas aqui na nossa cidade. Os nossos terminais, que a administração é da prefeitura, não sei por que é da prefeitura, deveria ser da empresa. Né? Os banheiros dos terminais, o lago de Olarias, né? Aquele cheiro, os peixes mortos. Não só o Lago de Olarias, tem também os outros lagos ali no Parque dos Pinheiros, lá no Rio Verde, os cemitérios, né? Que nós fizemos a audiência pública. Para que terceirizar os cemitérios? Tem que melhorar a qualidade do serviço, né? Melhorar a qualidade do serviço e também dar qualificação para os nossos servidores. Contratar servidores também. Contratar servidores. Nesse caso específico, nós temos um número reduzido, né? Você veja, eles são 5 ou 7 servidores para atender 20 cemitérios. É quase que impossível de dar um atendimento de qualidade. Né? Dá o atendimento, mas como é que eles fazem, né? Todo o trabalho. Eles não têm como fazer todo esse trabalho. Então, são questões que tem que sentar, debater. E o momento da eleição, que a gente sempre fala, assim, o momento da eleição é o momento realmente do debate, de os candidatos apresentarem as propostas, de a população também cobrar, né? Colocarem suas necessidades para quê? A próxima gestão, sendo a reeleição da prefeita Elizabeth, sendo a eleição da vereadora Josi, para que essas pautas sejam incluídas no plano de governo e implementadas, né? Mais do que do debate político, porque no debate político vale tudo. Vamos acabar com a fila na saúde, vamos fazer a consulta por aplicativo. Então, no debate, as promessas surgem as mais variadas, mas tem que ter aquelas promessas que realmente podem ser aplicadas, né? E isso é uma questão e isso é um problema que nós temos, que é cultural. Às vezes o próprio eleitor ele fica esperando que o candidato ou a candidata apresente uma proposta milagrosa, que tenha ônibus de cada 10 minutos no bairro, que o ônibus tenha, enfim, tem coisas que não é possível. E às vezes acontece na eleição, é prometido, porque o eleitor quer ouvir aquilo que é bom, mas que não é possível se praticar. Não é possível. Uma distância grande do debate político para a realidade do dia a dia, né? E é isso que o eleitor tem que ter consciência. Não cair nessas falsas promessas, né, que infelizmente muitos vão fazer na hora da campanha eleitoral, né? Tem que ter consciência daquilo que é possível ser feito, né? Eu estava lembrando aqui outras coisas, a gente vai lembrando, né, dos problemas aqui da nossa cidade. Os nossos CRAS. Eu não sei o que está acontecendo, Roberto. As mãezinhas, elas não conseguem fazer o recadastramento do Bolsa Família. Muitas famílias vivem apenas com esse dinheiro aqui na nossa cidade. Não conseguem fazer o recadastramento. Não sei o que a Secretaria da Família está fazendo com as nossas mães. Elas não conseguem recadastrar, ficam lá nas filas, horas e horas, e não conseguem fazer o recadastramento. Sabe, é uma vergonha o que fazem com a população mais simples de Ponta Grossa. Então, são isso não que tem que ser debatidos e colocados. E veja, Roberto, público, né? Esses dias eu fiz uma postagem em relação a isso, e daí foi rapidinho, né? É uma vergonha a gente ter que falar sobre isso. As mães lá no sol, lá no CRAS do Santa Luzia, mas foi só falar que começou a aparecer. Aqui no CRAS Sabará também. Aqui no CRAS Vila 15 também. Aí começa a chover os casos, né? Quando você fala de um, as mulheres começam a se manifestar dos outros também. E elas falam, não, o agendamento está para daqui 2 meses. Mas daí o que as mulheres fazem? Vão comer daqui 2 meses? Vão pegar a cesta básica daqui 2 meses? Isso não existe, né, Roberto? E a questão da assistência, eu sempre falo assim, a Secretaria de Assistência, ela, há muito tempo, ela era vista assim como uma questão mais de ajuda às pessoas, aquela questão assim, dos mais necessitados, ou para alguns momentos, né? Campanha do agasalho, e a Secretaria de Assistência, a área da assistência, ela cresceu muito
O SUS ele evoluiu bastante nas últimas décadas, só que às vezes a questão do aporte de recursos ou da importância das gestões não acompanhou. Então, questão de estrutura, às vezes é questão de estrutura, contratação de pessoal, de local mesmo, de construção. Então, é uma questão da assistência social, tem que ter um olhar diferente das próximas gestões, e realmente, para que hoje nós temos muitas pessoas que precisam, e não é só aquela pessoa extremamente carente, tem outras pessoas que não são extremamente carentes, que também dependem desse serviço de um cadastro, do CAD único, enfim. Então, para dar esse atendimento, tem que ter condições, tem que ter pessoal, tem que ter estrutura de equipamentos, estrutura do local. Então, realmente, a assistência tem que ter um olhar diferente. Não é mais o SOS que tinha de 30, 40 anos. Então, isso é uma questão que tem que ser debater e tem que ter realmente alguém que dê um olhar diferente, né? Exatamente. Nós agradecemos aí a tua participação, falamos lá da Procuradoria da Mulher, do trabalho da mulher na Câmara de Vereadores, né, você e as demais vereadoras, e também da Josi, pré-candidata a prefeita. Nós estamos num momento importante da cidade, eu sempre falo que o debate político ele é muito importante. As pessoas falam, eu não gosto de política. Lê do engano, né? Todo mundo depende da política. Pode ser que você não goste de sigla A ou B, de candidato A ou B, ou de político A ou B. Mas a política ela é fundamental da nossa vida no dia a dia. E as pessoas, se não querem participar da vida política, mas elas têm que acompanhar a vida política e cobrar dos políticos. Hoje nós vamos ter ali centenas de candidatos, então você tem que ver o que os candidatos estão colocando e se os que são eleitos têm que ter uma cobrança. Então as pessoas têm que participar da discussão política. Se não participar da discussão política, serão governados por aqueles que participam, né? Mas é o que a gente sempre fala, você não gosta da Josi? Tudo bem. Mas não deixe de votar, não vote em branco, não anule seu voto, escolha um candidato, analise as propostas, porque deixar de votar é muito ruim. É passar né? um cheque em branco para terceiros. Exatamente. Então, escolha um candidato, analise as propostas, né? Isso é muito importante para a nossa democracia, né? Mas agradeço o convite, Roberto, é sempre muito bom estar falando, né? Principalmente da nossa procuradoria, do nosso trabalho pelas nossas mulheres e a oportunidade de estar falando sobre a nossa cidade também de Ponta Grossa. Muito obrigado. E você que nos acompanhou nesse Papo Aberto com o Roberto, hoje nós estivemos aqui com a vereadora Josi Canto, representando aí as demais vereadoras na Procuradoria da Mulher, um órgão que foi instituído no último dia 21, mais um espaço aí de, não só de denúncia, mas um espaço na Câmara de Vereadores para que as mulheres procurem ali os seus direitos, não só na questão da violência da mulher, outras questões. Então as vereadoras, as assessorias estão inteiramente abertas para você, mulher, ter esse mais espaço de defesa e de um espaço para que sejam ouvidas. Lembrando que o nosso Papo Aberto tem oferecimento das farmácias Flemes, também da Adega Imperial. E lembrando você que está acompanhando aí, deixe seu comentário, sua curtida, compartilhe a nossa transmissão para que a gente possa aí atingir o maior número de pessoas. Então agradecemos aí sua audiência, você que acompanha o Papo Aberto, você que acompanha o Portal BNT. E um dia nós estaremos com outro episódio, com outro assunto de importância e relevância para a nossa cidade e para a região.